Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Arquiven Talks, um programa que tem como proposta aprendermos sobre liderança através do conhecimento e da experiência dos nossos convidados. E o nosso convidado de hoje atua como CDO, executivo de digital e responsável pela área de inovação da Bfly, que é um dos maiores grupos de turismo do Brasil. E a gente vai falar um pouco sobre liderança inovadora. Seja muito bem-vindo, Luiz Café. Valeu, meu. Pô, que legal estar aqui. Bater papo e conversar é o que eu mais amo fazer, né? Boa. Então, Hoje a vamos gente tem lá. uma oportunidade boa para falar sobre uma coisa que eu acredito que você gosta muito, que é a inovação, né? Total. Boa. Cara, antes da gente começar com a primeira pergunta, acho que vale dar um pouquinho de contexto, né? Eu acredito que as pessoas, a grande maioria, conheçam bem inovação num ponto de vista talvez mais macro, né? Quando a gente olha para a transformação digital e tudo que veio acontecendo nos últimos anos, mas a proposta hoje é um pouco diferente. A gente falar de inovação não do ponto de vista de negócio, mas sim do ponto de vista de pessoas, né? E tentar trazer para as pessoas que estão nos acompanhando a importância e o porquê e talvez até como ser um líder inovador, como que isso pode mudar o jogo, seja qual for a realidade que o líder esteja inserido. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é quais as principais características de um líder inovador? Legal. Muito bom. Melhor do que falar de inovação é falar de quem faz inovação, né? Que são as pessoas. O... Acho que eu não vou deixar para o final, porque senão eu posso esquecer e cometer um crime aqui, mas eu tô com a oportunidade agora, tenho vivido aí uma experiência muito bacana, que é a cadeira de C-Level, coisa que eu nunca tinha sentado na vida, né? Já tive propostas no passado, mas sempre atuei como consultor, assim, transitei em conselhos de principais players aí, na época que eu fui consultor do Ibope principalmente, ali que a gente levava pesquisa e tal. E também como advisor de grandes companhias, só que nunca sentado na cadeira do C-Level com time, com equipe, com pessoas, né? Eu almoçava com CEO, né? Almoçava com board member. E não... Então, assim, eu não tinha vivido essa experiência, pelo menos nos últimos 15 anos da minha vida, de sentar na cadeira do C-Level e ter um time, assim. Eu não sabia nem como defender um budget da equipe, né? Então, tive muita ajuda ali dos meus parceiros ali, principalmente na Bfly, né? E também a oportunidade de lidar com uma pessoa como Marcelo Cohen, que é um cara que ele acredita, ele tem visão de negócio, né? Então, é assim, a primeira coisa que ele falou quando eu entrei lá foi, ó, temos que blindar o café aqui para ele continuar não entendendo nada de turismo, né? Porque o papel dele aqui é inovar. E a inovação, para mim, ela são as pessoas que fazem isso, né? Então, por exemplo, como pensar de maneira inovadora? Eu tenho, o momento agora é o mercado que eu estou fazendo parte, que ele é tradicional. E você tem algumas convicções que não são fáceis de quebrar. Então, existem algumas resistências, por exemplo, isso nunca funcionou, isso sempre foi assim, há 30 anos era assim, em tal empresa X sempre foi desse jeito. Então, assim, é uma resistência das pessoas. E como quebrar isso, né, sem desrespeitar, sem entrar num processo ali de embate, né? A transformação digital, ela vem para isso, né? Como que você vai acelerar? Quando se fala em inovação, você já pensa a mente ágil. E a mente ágil é a mente de alguma pessoa. Isso, naturalmente, você já tem que quebrar algumas hierarquias, né? Porque são processos lentos, né? Então, como que eu vou querer inovar, vou querer acelerar, vou querer transformar, se eu não vou permitir que as pessoas adquiram a cultura da inovação, que elas comecem a pensar diferente do que, de repente, elas pensaram a vida toda, sabe? Numa carreira corporativa. Então, eu vejo, a pergunta era... As principais características, bem no entorno Legal. aí do que você está trazendo. E para isso fluir, na minha humilde opinião aqui, é que sempre que você tiver a oportunidade, enquanto líder, de deixar as pessoas trabalharem, de deixar elas à vontade para fazerem as coisas no tempo delas, óbvio que tem entrega, mas cada um tem o seu processo ali. E
Eu acho que uma característica importante de um líder é leveza, assim, que ele seja uma pessoa leve, que ele não pressione, porque isso é preocupante. A pessoa não veja uma pessoa produzindo com tesão ali se ela está pressionada, tal. O outro é já pude participar de times comerciais, assim, que você vê aquela pressão de temos que montar uma máquina de vendas, a gente tem que ter o SLA rápido, não sei o que e tal, porque é tudo muito frenético, né? Mas eu cheguei a ver entregas comerciais, por exemplo, pautada em relacionamento, que a pessoa no tempo dela, ela conseguiu performar muito mais do que sei lá, vamos falar de uma pessoa e com 5 pessoas ali seguindo a meta, a máquina de vendas e o dia a dia, o SLA, que é importante também. Mas a outra ali no tempo dela, com relacionamento, pum, bateu a meta das outras 5, porque ela estava no tempo dela, ela estava feliz, ela estava livre e ela estava inovando, né? Legal. Então, eu vejo que leveza, deixar a pessoa à vontade dentro do que se compromete ali de resultado. Eu acho que se está claro o que você busca, os objetivos e os resultados, a relação ela é de confiança. Então, a leveza, a confiança no time e eu vou usar aqui um termo talvez mais generalista, mas é deixar as pessoas trabalharem sem muita pressão, Pressão, sabe? né? É legal você falar isso porque eu, particularmente, quando eu penso em inovação, me vem a habilidade de pensar, né? De pensar fora da caixinha, de ter um pensamento crítico diferente, talvez, de uma linha mais tradicional, onde eu acabo seguindo ali o que já foi pré-estabelecido, né? E tem muito questionamento no meio disso. E quando você fala de pressão, a pressão, de certa forma, ela atrapalha isso, né? Você não consegue pensar direito com uma pessoa te pressionando por uma entrega, né? Você acaba perdendo esse benefício, essa capacidade na sua integridade quando esse tipo de cenário acontece. É. E quando a gente fala de inovação e de pessoas ao mesmo tempo, eu até existem algumas situações no dia a dia, né, que pô, a galera jovem, assim. Então, ele fala assim, pô, Café, mas está mudando toda hora. Aí eu falo, sim, mas a gente é inovação, cara, a gente vai mudar mesmo. Então, assim, existem às vezes alguns padrões na cabeça das pessoas que é difícil ela mesmo quebrar. Então, por exemplo, eu tenho que esperar todos os negocinhos ficar pronto para depois subir porque vai dar mais trabalho. Não, mas se no momento eu mudo aqui. Nossa, cara, eu falei um negócio no começo e esqueci. Eu falei que eu não posso deixar de mencionar uma pessoa que é uma inspiração aqui sobre pessoas, que é o senhor Eloy. Uhum. Senhor Eloy Dávila, esse homem, uma das pessoas que mais me inspira no dia a dia. Se você pegar o Day One dele lá no Endeavor, ele é o fundador da Fly Tour, né? Ele, sim, começou do nada, a história dele incrível, assim, né? Do sofá para o mundo, que não vou dar muito spoiler aqui da história da vida dele, que eu quero que vocês assistam lá, Senhor Eloy Legal. Dávila. Cara, ele vai de mesa em mesa, de sala em sala, ver como que você tá. Então, assim, o cara é presidente de uma empresa, hoje presidente do conselho de uma empresa que prevê o faturamento para esse ano de 8 bi, o cara vai lá resolver o teu computador, ele quer saber como você tá, se tá tudo bem, se tá tudo legal. Então, assim, esse cuidado também é muito bacana, sabe? Eu Legal. vejo, eu vejo as pessoas recebendo essa dose de energia, assim, Que inspira, né? Como você falou, né? eu acho que isso resume. Então, nossa, eu falei que não ia esquecer e não falei, né? Então, assim, se falar de inovação e falar de pessoas, para mim, me vem o seu Eloy na cabeça. Legal, bom demais. Eu, nos meus estudos, né, até para a gente conversar e eu conseguir contribuir bem para o nosso bate-papo, uma característica que me veio, né, e que eu acho que faz bastante sentido a gente mencionar é diversidade e inclusão, né? A inovação está muito conectado com criatividade. Criatividade, a gente olha muito para o diferente em muitas ocasiões, né? Como eu falei, a gente faz algo de uma determinada maneira, mas pode ser que a gente possa fazer algo, essa mesma coisa diferente e obter um resultado melhor, né, um desempenho melhor. E pensar diferente, tendo a diferença
que a própria diversidade e inclusão traz a diferença para dentro de um mesmo grupo, na minha opinião, é uma forma de conseguir promover inovação, promover também a criatividade. Sem dúvidas. Pensa que pessoas diferentes, de diferentes classes, né, de culturas diferentes, elas vão, é inevitável que elas vão criar alguma coisa nova, né? Porque você saiu ali daquele padrão que cada um. Então, eu não tenho a menor dúvida de que isso é um elemento crucial para a inovação. Então, se você tem um time diverso, com certeza a chance de você inovar muito é grande, porque você vai conseguir realmente fazer com que essa mistura traga algo muito legal, sabe? Legal. Cada um tem a sua história, né? O seu A sua contexto. trajetória, a sua cultura, o seu perrengue, né? Sim, Porque não é porque, assim, tem o perrengue de quem vem da favela, assim como tem o perrengue de quem não vem da favela, tem o refinamento de quem está na favela, tem o refinamento de quem não está, e essas coisas quando se juntam, aí que tá a graça da vida, né? sim. Nas, na junção de tudo que é bom de cada um, né? Então, Legal. assim, é uma coisa que a gente não devia estar discutindo isso, né? Isso já devia Ser o comum, ser né? o O comum, natural. né? Então, eu falo porque a gente está fazendo o BeFly Tech Day, que é um evento agora, e a gente teve a oportunidade enorme agora do TikTok entrar como parceiro, junto com a BlackRock, para a gente ter startups com lideranças negras, né? Com Legal. pessoas pretas. E para a gente é muito importante, porque o turismo, ele é tudo que tem de mais aspiracional, né? E aí você pega a BeFly, hoje somos mais de 30 empresas. Você vai pegar uma Queensberg, que é a maior empresa de luxo do país, e você vai pegar a Vai Voando, são 300 franquias de venda de passagem na favela, que o Celso Ataíde é nosso sócio. Então, olha que interessante, dentro do mesmo grupo você tem os dois mundos ali, sabe? Sim, sim. Então, e quando a gente fala, a minha área de inovação é uma portinha aberta lá para qualquer um entrar, né? Porque tanto que a gente está fomentando o intraempreendedorismo agora, tem uma categoria para colaborador, né? Então, assim, vem ideia de todas as áreas, desde sei lá, do estagiário júnior da Vai Voando até a diretora da Queensberg, sabe? Até o corporativo da Flytour, com faturamento X bilhões lá, o time dele também está colocando Legal. ideias. Então, a gente percebe que a graça da, da inovação está aí, né? De juntar Bom as demais, né? pessoas. Legal. É, por que que você diria, vamos colocar de uma forma melhor, né? Por que que é importante ser um líder inovador? A gente trouxe bastante informação aqui, mas não do ponto de vista empresarial. A gente sabe que isso gera, de fato, muito benefício para o negócio, né? A gente tem diversos cases de empresas que não inovam e que acabam sendo fadadas ao fracasso. Mas eu diria, por que que é importante o líder se preocupar em ser inovador do ponto de vista das pessoas, né? Qual que é o impacto disso na vida das pessoas enquanto líder, olhando para os seus liderados, para as pessoas pelas quais ele é responsável, ela é responsável? Eu enxergo a inovação como algo que vem facilitar a vida das pessoas e melhorar o mundo, sabe? Para mim, a tradução de inovação é isso, né? Muita gente faz a relação direta com tecnologia. Inovação, você imagina um programador ali, né? Então, a minha relação com a inovação é isso, é facilitar, melhorar a vida das pessoas, melhorar o mundo, né? Então, você tem lá as startups de ESG, você tem startups que estão trabalhando para antifraude ali, então, são um monte de coisa que pode melhorar a vida da gente, né? Então, créditos de carbono. Legal. E quando a gente fala o porquê um líder inovador, né? Justamente por isso, né? Eu acredito que se ele conseguir fazer o trabalho direito, assim, ele pode ser visto pelo time ou pelas pessoas que estão ali no dia a dia dele, como uma pessoa que aspira, assim, esse cara vai resolver o meu problema. Essa pessoa, eu acho importante a gente levar a mensagem no dia a dia de que é possível resolver as coisas de uma maneira legal, criando coisas relevantes,
para evoluir no processo da vida, sabe? Legal. Então, assim, a importância de um líder inovador é transmitir essa mensagem no dia a dia, fazer com que as pessoas sintam isso, né? Porque, cara, o turnover hoje nas empresas, vocês aqui da Orquiven sabem bem disso, né? É muito rápido para você já aquele ciclo já ter passado, né? Sim. Então é interessante que as pessoas enxerguem um líder inovador que de alguma forma ensine alguma coisa para elas, ou que seja, ou que faça o dia a dia delas ficar legal, né? Legal. Porque são vários fatores que te deixa numa organização por um tempo maior, né? E que não só a grana, né? Com certeza, Então, com certeza. É, eu, se eu puder complementar, cara, eu gosto muito do que você trouxe, acredito muito mesmo no potencial que um líder inovador tem de transformar a vida das pessoas direto ou indiretamente, né? Seja pelo que ele toca e constrói ou inova, ou a forma como ele trabalha no dia a dia com as pessoas, né? E olhando essa segunda parte, na minha reflexão aqui, líderes inovadores, eles teoricamente fomentam mais autonomia nas pessoas, para que as pessoas consigam andar com as próprias pernas, porque a inovação por si hum, só exige isso, é uma característica, acho eu que natural do papel de inovação, né, de ser inovador. As pessoas precisam conseguir caminhar com as próprias pernas e não seguir um caminho pré-estabelecido, porque a inovação pede que você fuja disso. sensacional. Então, assim, é dar autonomia para as pessoas ou contribuir para que elas tenham autonomia é algo que é necessário Legal. né? Eu vejo isso como uma coisa relevante, né? Então eu acho que quando se fala em inovação assim, do ponto de vista das pessoas, o que é inovar para ela, o que por exemplo, eu tenho gente do time que chega às 9h40 da manhã, tem gente que chega às 7 horas da manhã, tem gente que chega às 8, mas não significa que quem chega às 9h40 entrega menos que quem chega às 7, sabe? Então, Não faz o menor sentido, né? não faz o menor sentido, né? Sim. Então eu acho que é a autonomia de desenvolver e realizar dentro do seu tempo. Acho que no fundo, o que importa é o resultado e as pessoas estarem bem com o que elas estão fazendo. Só assim que você vai conseguir inovar, né? Legal. Senão você está limitando, você está, acho que diminuindo e deixando a vida chata, né? Então, Legal. autonomia. Eu peguei esse gancho porque você falou, puta, é importante que as pessoas tenham autonomia, né? E é isso, é porque cada pessoa é um mundo ali, né? Sim. Então, é, e a gente sabe hoje que não é, de repente, as melhores ideias, vai vir da dor de quem está vivendo, ou do momento, ou no, e da liberdade que a gente dá para as pessoas perderem o medo e vir contar o que elas acham que tem que ser feito, né? Então, assim, a autonomia também para quebrar esse medo porque muita gente joga, né? Tem receio de será que eu vou falar isso? O que ele vai pensar? Não sei o quê. É mais política do que verdade, sabe? Então Entendi. é importante. É dar autonomia para que as pessoas realmente digam o que elas estão pensando. Sejam livres, né? Assim, é meio estranho falar, o mundo corporativo não é tão, Sim. né, não é tão flores assim, né? Mas Seria bom se fosse, né? O é, ideal seria que todo mundo conseguisse fazer o seu trabalho da forma que acredita, obviamente seguindo ali o maior potencial que essa pessoa poderia colocar naquela tarefa, naquela execução, né? Cara, vamos lá, como que um líder, na sua opinião, ele consegue construir uma cultura de inovação e criatividade dentro das equipes? E aqui pode ser um líder que tem um time pequeno, um único time, ou que lidera uma área, mas como que ele consegue fomentar essa cultura de inovação e de criatividade, dado a tua experiência, o teu conhecimento aí? legal. As pessoas costumam confundir assim, por exemplo, quando você faz um assessment, assim, né? Você vai chegar numa área e vai entender qual que é o problema dela. Uhum. O gestor daquela área, ele já tem uma mania de não deixar você criar, né? De querer dizer o que você tem que fazer, né? Então ele já vem
ele já vem trazendo uma solução do problema, mas ele não chegou até a raiz dela, né? Então, assim, muito do problema está na cultura e na forma que as pessoas lidam com, com o dia a dia. Então, essa questão é uma questão até meio que vai além do job ali, sabe? Vai além da dor específica que ele está enxergando. É sempre, em grande parte, é bem superficial, sabe? Uhum. Então, por exemplo, se você vai falar assim, o cara não está vendendo, não é um treinamento de venda, tá? Às vezes é educação. É você ir lá atrás, sabe? Ir lá atrás e entender quais são os gatilhos que ele não está acessando. Por exemplo, tem o edutainment, assim, né? Tem o que eu preciso aprender, que para ele é chato, e o que eu quero aprender, o soft skill ali. Se Sim. você, no que eu quero aprender, no que eu quero ouvir, no que me dá prazer, que é um modelo ali de episódio, tudo, você consegue engajar ele se você realmente fazer um exercício de envolver o time nesse processo. Porque senão é bem provável que ele continue naquele ciclo ali, sabe? Eventualmente a pessoa pode estar ali reclamando de que não muda, não sei o quê, mas é porque ela também não está se permitindo, né? E também porque a gente, enquanto líder, não está sentando com ela no chão ali, no bate-papo e se abrindo também. Uma coisa que eu acho muito complicada é o líder, ele fica escondendo fraqueza, né? Uhum. Eu, Isso é, isso eu é, falo disso isso aqui é com complicado, frequência. né, meu? Que coisa, eu não preciso reclamar, mas eu tenho que chegar nele e falar, me ajuda, sabe? Mesmo quando eu estiver precisando dele, porque eu também estou sendo cobrado. Então, poxa, será que eu não tenho que compartilhar esse meu momento fraco para ele me fortalecer? E juntos a gente consegue entregar o que precisa ser feito? Eu acredito que tá um pouco nisso, né? Legal. Eu venho de tecnologia, né? E existe um conceito que a gente usa bastante, que é o tal do over-engineering. É. O que é isso, né? Então, eu vou usar até um exemplo para explicar melhor. Imagina que a gente tem uma fintech, um banco digital, e um determinado time ou área acaba sendo responsável por uma parte do aplicativo, é o aplicativo que eu acesso ali no meu celular, e esse aplicativo caiu, parou de funcionar, o cliente não está transacionando dinheiro, né? O que é, onde é que entra o over-engineering nesse exemplo? Eu tenho algumas formas de resolver o problema. Eu posso fazer uma gambiarra, entre aspas, mas para estancar aquele sangramento e o aplicativo voltar a funcionar, mas ainda assim não ser uma solução definitiva. Então, obviamente, eu arrumei o problema para aquele momento, mas eu preciso, com o tempo, criar uma solução definitiva. Então, esse acaba sendo mais favorável do ponto de vista de negócio, né? O cliente precisa voltar a usar o serviço. E a gente tem um outro caminho, que aí entra o over-engineering, que é o tal de deixa eu entender o problema e resolver o problema de forma definitiva. Só que muitas vezes o definitivo toma tempo. Você vai precisar refazer alguma coisa, Mais caro. reconstruir, é mais caro. E no final das contas, olhando do ponto de vista de negócio, o cliente continua sendo impactado porque o serviço vai demorar mais tempo para voltar. Eu usei esse exemplo, a gente está falando de cultura de inovação, na minha opinião, é papel do líder, né, fomentar o pensamento criativo nas pessoas para que tenham a capacidade de chegar numa situação dessa. Estou usando um exemplo de tecnologia, mas eu acredito que serve para qualquer outra coisa, de ter o pensamento crítico de pensar qual que é a melhor solução que eu posso criar e muitas vezes vai ser inovadora, é uma gambiarra, mas pode ser inovador, Sim. para resolver o meu problema, o problema que eu tenho aqui agora. O líder fomentar isso, né, abrir espaço para isso e, de certa forma, em muitas ocasiões, mostrar para as pessoas que tem que ser assim, né, que existe um caminho diferente, na minha opinião, é uma das formas de ajudar a construir essa cultura de inovação. Vou aproveitar até para dar uma filosofada aqui. O bate-papo fica mais divertido. Você fala da gambiarra, a maioria é inovadora, né? Acho que eu sou super a favor, assim, das gambiarras. Primeiro porque
Quando alguém me propõe uma gambiarra para resolver o problema, eu entendo que essa pessoa está pensando o negócio. Ela está se colocando no lugar do cliente que precisa continuar transacionando. Perfeito. Então, assim, esse é o ponto. Então, assim, só o fato de pensar o negócio eu já fico bem animado, que eu já eu vejo que vejo muito valor nisso, né? Agora, o outro ponto que aí é a parte da filosofia, assim. É, minha carreira comecei na música, né? Tocando contrabaixo em banda de rock e tal. E eu não sabia as notas, não sabia o que era dó, o que era ré. Eu olhava, tocava, ouvia, tirava, assim, e fiquei durante um bom tempo sem saber o que nota era. Uma vez um cara me perguntou, que nota é essa? Eu não sei. Ah, como que você tá tocando? Ah, não sei qual é a nota, tal. E eu, e aí eu fui, e aí você vai descobrindo quando você está criando alguma linha de baixo ali, que você está tocando, e aí você quer colocar uma frasezinha ali no meio. Isso nunca existe, principalmente para quem não sabe qual a nota, não lê partitura nem nada, e está no campo criativo, você não sabe qual é o que você vai encaixar. Então você simplesmente sente a música e vai lá e encaixa, né? Então, assim, você procura a nota, né? Isso é do seu, sei lá de onde vem isso. É intuitivo, não sei. Uhum. E, e aí você na música você tem isso a todo tempo. Arte é isso a todo tempo, né? Que é a busca da harmonia ali. Você vai entrando no flow da música, da harmonia e tal. E, e aí depois de um tempo eu sempre fui um pouco... Eu sou um especialista em nada, né? Que hoje eu adoro. Que isso me levou muito para a inovação. Que fiz tanta coisa nessa vida que atendi tanto cliente, vendi tantos negócios, M&As, etc., que acabei virando um especialista em nada. E isso hoje me traz uma baita vantagem competitiva porque eu conecto as pessoas, eu plugo uma pessoa aqui, eu conecto uma empresa ali, vou deixando fluir. E aí um dia um cara falou assim para mim, eu fui tentar descobrir de onde que vinha isso, eu comecei a fazer essa analogia com a música. E aí um cara uma vez virou para mim e falou assim, cara, tocar jazz é fácil, né? Você vai colocar um monte de nota, tudo vai encaixar. Agora, quero ver você fazer que nem o Michael Jackson. Com 3 notas, o cara impactou o mundo inteiro, né? Então, assim, o simples, né? A Sim. solução simples, o que vem ali do intuitivo, falando da vida do coração, ou falando do business ali, o cara sagaz ali e tal, que ele, pum, acertou. Não, amarra aqui e coloca ali, tá? Eu tô lá hoje fazendo um evento, Bifly Tech Day, o negócio tá maravilhoso, eu tô na puta, a gente precisa de mais diversidade nisso aqui. Cara, como que a gente vai fazer isso? Como a gente vai falar isso? Aí tá lá eu no evento, aí vejo um painel do TikTok fazendo um negócio, o que tem a ver o TikTok? Vou lá e coloco, aí vem Black Rocks, é ir procurando as soluções, e sentindo e sem medo. Legal. Eu tenho uma frase que eu falo para 300.000 pessoas, meu. Todo mundo dá risada que fala, caralho, você copia e cola isso aqui há 20 anos, Café. Que eu falo assim, quando eu vejo uma oportunidade, eu não tenho cerimônia. Então, tem isso aqui, o que você acha? Quando eu vejo uma oportunidade e não tenho cerimônias, já mandei umas Legal. milhares de mensagens dessas. Sem medo, né? Porque alguma coisa sempre vai encaixar quando coloca, meu. Quem tenta mais, né, acaba em algum É, momento e acertando. é Então, assim, cara, quanto menos vendedor você foi, quanto mais verdadeira no sentido de enxergar que aquilo pode ser uma oportunidade, uhum. acreditar que aquilo é uma oportunidade já é um grande caminho, né? Acreditar que aquela gambiarra vai resolver o negócio, Sim, se não for de um jeito, vai ser de outro. Se não for numa nota X, vai ser numa outra nota. Você vai encontrar. Porque você está sentindo e você está farejando e você está criando e você está fazendo a gambiarra e o cliente está transacionando, né? Então acho que assim, vai, legal. né? E aí falando de líder, que o papo aqui é líder, Sim, meu, o drive que tem que dar na galera é esse. Resolve. Dá teu jeito. Erra. Mas arruma. sim. Uma hora vai Ah, se deu, acertar. deu uma merda maior, me fala que você errou. E eu tenho que fazer o mesmo. Ó, não tô acertando. Meu, tem uma reunião com o CEO amanhã. Não sei o que falar.
Tenho que dizer pro meu time, eles vão me dar coisas, eles vão falar, se falar isso, se falar aquilo, beleza, eu vou falar. Sozinho a gente não vai chegar em lugar algum, cara. Bom, É, é isso aí. legal, legal, café. É, cara, assim, eu vou até aproveitar para complementar com outro conceito da tecnologia. Você falou um ponto que eu acredito demais. Tem um outro conceito que a gente chama de blameless, que é o sem culpa, né? Então, no final das contas, tecnologia dá problema, né? Sistemas falham, em algum momento, você pode ser o Google, o Facebook, o que for, vai falhar. Isso é normal. E o blameless, ele se encaixa muito bem dentro da tecnologia, dado esse contexto. E o conceito, ele diz que a gente tem que parar de buscar culpados, né? Então, cara, deu um problema, deu um erro, eu vou atrás de quem provocou o problema. Quando a nossa energia e esforço deveria ser ir atrás da resolução do problema e não quem gerou o problema. Porque assim, a gente vai errar, você acabou de dizer isso, erra, né? Erra, a gente vai errar em algum momento, a gente vai errar várias vezes, vai errar mais do que acertar, e a gente precisa, enquanto pessoas, ter um ambiente que permite o erro, né? Que me permite errar. Se eu estou num ambiente que, se eu errar, vão me apontar o dedo, vão me culpar, eu vou trabalhar com medo, eu vou agir com medo. E o medo, na minha opinião, ele restringe a criatividade, ele restringe formas diferentes de pensar. O Blame, ele traz um pouco disso, eu comentei porque eu acho que conecta perfeitamente com o que você trouxe. 100%. Acho que uma coisa também legal para falar assim sobre o erro, né? E a culpa, e não Uhum. necessariamente culpar a outra pessoa, né? Você se culpa também, né? Então, assim, quando você faz alguma merda, você fica tanto tempo pensando nela, cara, que 80% pensando no problema, ou falando do problema, e 20% falando uma solução, sabe? Quando eu nunca vi uma pessoa, sabe, tem uma coisa que todo mundo fala, acho que já é até um clichê, mas é difícil uma pessoa que, a pessoa, fui demitido. Tipo, ela, assim, tem duas formas de você dizer que fui me demitido. Tipo, eu fui demitido, tô ferrado, o que que eu vou fazer? E agora? Não sei o que, não sei o que lá. E aí e também tem a maneira de você falar, puta, fui demitido. Que legal. Vou, com certeza vou encontrar uma oportunidade melhor, vou respirar novos ares, vou ganhar mais, vou. É, a primeira coisa que vem é o problema. Sim, E você foca nele, né? sim, E aí e ele vai te distanciar da solução. legal. Então é uma coisa muito. E aí que você falou de empoderar as pessoas para errar, né? Eu acho que não é empoderar as pessoas para errar, é empoderar as pessoas para resolver o inevitável, que não é acertar toda hora, né? Então, Legal. eh, se e quando você fala de resolver, de criar, de fazer gambiarra, tudo, isso é muito legal, né? Porque é o que te motiva, né? Quando você vai resolvendo as coisas, você está se entretendo, você tá. É uma dinâmica assim, Nós queremos desafios, né? desafios, Isso é um né? desafio, né? Se não tiver o que a gente falou lá atrás, da pressão, do medo, a vida não vai ficar chata. Legal. Agora, se tiver pressão, se tiver o medo, aí já começa a ficar. E eu acho muito louco que vejo uma pessoa com uma startup assim, e ela tem lá um conselho tal, ou alguém com mais experiência que fala: "Ah, esse mercado funciona assim, a máquina de vendas vem com uma fórmula assim." Aí você olha para a cara daquela pessoa e você vê que não é aquilo que ela quer para a vida dela. Tipo, ela não quer a chatice que ela tava na vida corporativa dela, ela quer uma startup para justamente fazer diferente. E muitas quebram porque falta de governança, tal, Sim, mas é é importante repensar esses modelos, viu, meu, sim, sabe? sim. De você falar: "Será que essa indústria que todo mundo fala e que traciona, que eu vou valer bilhão, ela vai me fazer feliz?" Legal. É importante fazer essa reflexão. Porque será que ser a cabeça do peixe não é melhor do que ser o rabo da baleia? Tipo, porque senão eu vou estar sempre correndo atrás de alguma coisa e eu nunca vou alcançar. Eu sempre vou querer mais e mais e a minha vida vai acabar e eu não vou ter, e eu não vou ter percebido. O tempo passou, né? Então assim, pô,
Você tem uma startup e você tem um produto. Aí beleza. Convencional pra caramba. Se mata aí. Monta a máquina de venda, começa a fazer pitch, começa a captar investimento. Aí segue aí essa fórmula aí. Pode dar certo, pode dar errado, você pode se frustrar, você pode bombar. Agora sim, não, quer saber? Vou fazer conteúdo. Tipo, não é, não é perda de foco. Uhum. É escolher pela solução e não pelo problema, escolher pela zona de conforto, que não é problema nenhum na vida de qualquer pessoa, é isso, entendeu? O que eu me sinto bem fazendo agora? Gerando conteúdo. Legal, Assim, coloca esse negócio dentro da tua estratégia, coloca a tua vida legal dentro da tua estratégia, sabe? legal, Eu acho que legal. isso aí para qualquer pessoa, né? Boa. Seja líder, seja... Liderado, seja, É, enfim. Legal. Eu compartilho muito da sua opinião, assim, eu concordo bastante que às vezes nos falta, e acho que é a maturidade e experiência, né? Entender que algumas coisas, elas não necessariamente são como parecem ser, né? E com o tempo a gente vai aprendendo, de fato, como que as coisas funcionam, aquilo que a gente quer pra gente, conectar um pouco do ponto que você trouxe, né? Conectar um pouco da minha vida, dentro da minha vida pessoal, dentro da profissional, em relação a objetivos, por exemplo, fazer esse meio de campo talvez ajude bastante, né? É, eu tenho uma outra pergunta. Você falou lá no início da resistência e a gente sabe que a grande maioria das empresas, e aí falando de liderança especificamente no âmbito empresarial, não necessariamente são inovadoras e muito menos fomentam inovação ou criam ambientes que as pessoas se sintam confortáveis. Existem vários casos de empresas que são ruins, né? A gente conversa com uma pessoa ou outra, a gente vai pegando isso e é triste, infelizmente. E a minha pergunta é, você falou da resistência. Eu tenho certeza que muita gente vai ter resistência em relação à inovação, né? E muitas vezes a inovação, ela não necessariamente está conectada a um produto, né, a uma solução, mas talvez a uma forma de fazer, a um comportamento, uma forma de pensar e de agir. O que você daria como conselho para uma pessoa, e aí eu vou falar do líder, né, que está numa posição de liderança, que lidera uma equipe, uma área, que a empresa, o contexto dele não permite ser inovador, mas que ele consiga de fato levar a inovação contra essa resistência que seja para dentro do contexto dele, para dentro da equipe, da área dele. é muito bom que você tocou nesse assunto, porque para mim é muito importante falar sobre isso. Porque quando a gente acha que eu sou inovador, aquela pessoa não é, e por isso ela está sendo resistente. Isso é até um desrespeito com aquela pessoa, né? Porque eu tô dizendo que ela não é inovadora, né? Ou eu não estou respeitando o tempo dela, ou eu não estou sendo inovador o suficiente para ela entender o que eu estou falando. É, por algum motivo, essa pessoa vai resistir. Sim, E eu acho que grande parte é muito importante no papel do líder que se acha ou que é considerado inovador, é ele conseguir fazer as coisas acontecer. Então, assim, se teu board não aprovou o teu budget porque ele disse que está super abstrato tudo que você está falando, e aí você pode voltar lá com o rabo entre as pernas falando tipo, ele não entende a inovação. Ou você pode refletir e falar, não, peraí, ele não entende inovação, mas ele é o dono do dinheiro, né? Ele, inovando ou não, ele chegou até aqui, né? Então, será que eu não tenho que aprender com ele? E ter a humildade de falar, puta, eu tenho que aprender com essa pessoa tradicional, porque é, é um processo, eu tenho que respeitar a forma dela tocar e tenho que inovar a ponto de encontrar uma maneira dela enxergar o que eu estou querendo propor aqui. legal. Ou eu inovar mais ainda e mudar tudo que eu estou fazendo, cara. Porque assim, nem sempre a pessoa vai estar aberta para aceitar a tua inovação, a tua ideia. Ou eu acho que assim, é muito fácil a gente. Porque isso é muito ego, né? Eu
quero que a pessoa está resistindo, então eu estou dizendo que Eu sou eu melhor e sou melhor e ela é, não, né? Então, pelo contrário, né? Eu quando vou discutir inovação com algum executivo lá na Bfly, eu sei que aquele cara está no mercado há no mínimo 20 anos. E que ele já viveu tudo quanto é tipo de inovações que não deu certo. E não é que ele tem trauma, ele tem convicções. E ele tem fatos. E aí eu venho para quebrar isso, mas não no embate. É, é criar uma maneira de testar, de, de vamos plugar um MVPzinho aqui. Ah, não, mas puta, isso é um risco, isso é erro. Tudo aquilo que para mim não é inovador, né? Tipo, não, mas pode errar, não sei o uhum, quê. Então, não, peraí, vamos trazer um parceiro aqui que faz uma POC ali, aí a gente vai sentindo, vai testando. Então, por isso que eu falo da leveza do líder, sabe? De deixar fluir, deixar acontecer. E para fazer acontecer, tem que deixar fluir. Tem que deixar a pessoa no tempo dela. legal. E às vezes para você acelerar o tempo dela, você tem que ter a sabedoria, a humildade de também melhor do que jogar, sabe? Não deixa de ser um jogo, mas eu acho que assim é o papel de quebrar a resistência é respeitar a pessoa que está resistindo. Porque senão eu muito rápido eu já vou estar dizendo que eu sou melhor que ela. E eu vou virar um arrogante. E aí essa pessoa vai Empatia foi embora, falar que é, isso não é inovação porra nenhuma e que isso nunca aconteceu e que isso não dá certo, né? Então, assim, é respeitar. E eu vou te dizer, cara, que as pessoas que resistiram a coisas que eu sugeri me fizeram aprender recentemente, sabe? Fizeram aprender e me mostraram que até de uma forma tradicional, dependendo da maneira que a gente olhar, é mais inteligente do que você arriscar em determinadas inovações. Assim, é possível inovar em tudo, a todo tempo, desde que aquilo faça sentido e que você não esteja também empurrando goela abaixo. E não é o fato da empatia ou não, sabe? É que a conta não vai fechar mesmo. Porque sem as pessoas engajadas e sem aquilo ser real, sabe? E sem. É muito difícil, porque quem faz a empresa são as pessoas, né? sim. Então não é vir com BP, não é vir com fatos, não é vir com número, não é vir com tecnologia, mas se as pessoas não estiverem sentindo engajadas e aquilo não vai fluir, sabe? Não é Então sustentável, né? não é sustentável. Eu vejo que a quebra de resistência está longe de ser por embate. E é o mais inteligente que o líder que se acha inovador ou que é considerado esteja disposto a respeitar o lado tradicional de cada pessoa. Até porque é bem provável que essa pessoa tem muito know-how naquilo e ele tem pouco. Então, ele vai aprender. Legal. Então, eu acho que assim, tudo a gente fala de aprendizado, né? Então, Sim, é uma troca, né? Não, sempre vai ser uma via de mão dupla, né? legal. Eu vejo por esse lado. Muito bom, assim, para mim é novo, cara. Eu tô bastante contente de poder ouvir isso. Para mim, eu acho que é algo que conecta muito com o que a gente gosta de falar aqui, né? Uma liderança centrada em pessoas. E você deixou isso claro hoje para mim sobre algo que geralmente as pessoas falam no mercado, exatamente o inverso, né? Ah, a gente tem que brigar com os resistentes, a gente tem que isso e aquilo. E no final das contas, a gente está deixando de lado aquilo que a gente fala aqui, né, com bastante frequência, que é lidar com pessoas, saber entender as pessoas, respeitar as pessoas, cada um no seu tempo. Assim, de verdade, eu pude aprender bastante contigo hoje. Que legal. Café, queria te agradecer pela sua participação, pela disponibilidade, pelo teu tempo e conhecimento. Como eu falei, eu pude aprender bastante, tenho certeza que todo mundo que está acompanhando também pôde aprender. Vai ser sempre um prazer poder te receber aqui. Poxa, eu que agradeço. Vocês são. Eu gosto muito da garra e da forma que vocês conduzem aí tudo que vocês estão fazendo.
É, me chama aí, qualquer tempo aí. Tá bom, Para bater combinado, papo, para apresentar a startup, o que vier aí, meu. combinado. É. Este foi mais um Valeu. episódio do Arquiven Talks. Um grande abraço e até a próxima.